E aí, nação? Começamos com a palavra do mestre. Felipe Luiz usou a humildade como tática. Ele não escondeu respeito pelo adversário, chamando o PSG de melhor time do mundo e Luiz Henrique de melhor treinador do mundo. Mas essa sinceridade tem um plano por trás. Nós, com toda a humildade do mundo, vamos tentar ganhar para fazer história. Ele está elevando o sarrafo para motivar o elenco a buscar o jogo perfeito. Essa fome não acaba. O mestre busca o 6º título no comando do Mengão, provando que a ambição do grupo está no teto. O jornal espanhol Diário AS não está errado ao chamar Felipe Luiz de arquiteto do futuro. A vitória contra o Pyramids foi uma aula de gestão e tática, notada pela Europa. O plano do rodízio. O mestre garantiu a vaga na final com um time rodado, protegendo os veteranos do desgaste. O sucesso tático veio dos gols de Léo Pereira e Danilo em bolas paradas, provando que a chave para furar o bloqueio é a eficiência. A lição tática. Felipe Luiz valorizou a arma. A bola parada é uma parte importante do jogo. O PSG já sabe, a falta de atenção no jogo aéreo pode custar o Mundial. O jogo completo. O mestre destacou a defesa sólida, que soube sofrer quando ficou sem a bola. O Flamengo vai precisar dessa capacidade de sofrimento para correr atrás do PSG na quarta-feira. A vitória não foi só por glória, foi por dinheiro. O Flamengo garantiu no mínimo 21,6 milhões de reais ao se classificar para a final. O salto financeiro. O clube dobrou a premiação ao eliminar o Pyramids e ainda levou o troféu da Copa Challenger, mais um caneco na Gávea mesmo antes da final. A caçada ao topo. A final vale 27,1 milhões de reais. É o incentivo financeiro para a glória. Apesar da bolada, Felipe Luiz lembrou da disparidade. A premiação ainda é muito menor do que a paga no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, mas para a nação, a taça vale mais que qualquer cheque. Desgaste e foco. Felipe Luiz reconheceu o desgaste do elenco, mas a grana e a ambição garantem que a fome não acaba. A prioridade é a recuperação para buscar o topo financeiro e esportivo. Se Felipe Luiz está sendo humilde, Arrascaeta e Pedro estão injetando a moral para a final. Arrascaeta solta a bomba. O maestro que deu 2 assistências foi o porta-voz do vestiário. Respeitamos muito o PSG, mas temos que pensar em nós. É o recado de que o Flamengo não vai se intimidar com as estrelas. O uruguaio cravou que o time tem totais condições de vencer, graças à maturidade e experiência do grupo. A volta do artilheiro. O plano do mestre se completou com a volta de Pedro. Após 52 dias de lesão e a previsão de não jogar mais em 2025, o camisa 9 entrou em campo. Felipe Luiz foi cauteloso, dando a Pedro os minutos de confiança necessários. O novo ataque. Com Pedro de volta, Felipe Luiz tem a flexibilidade de escolher a velocidade do Bruno Henrique, falso 9, ou a presença diária do Pedro. A Europa está alertada sobre a tática, mas não sabe qual é o time que vai enfrentar. O Flamengo busca a consagração definitiva. Fazendo história. Felipe Luiz lembrou que o Flamengo já tem a glória de 1981 e que ser campeão mundial é fazer história. O confronto de gênios. O mestre, que tem grande admiração por Luiz Henrique, com quem já se desentendeu em campo, garantiu que o PSG será confortável e não haverá desculpas. Vão jogar os melhores do Flamengo contra os melhores do PSG. A promessa inexplicável. Arrascaeta fechou com a promessa para a nação. A conquista da taça é algo que não tem explicação. O Flamengo está pronto para o jogo perfeito, com o elenco completo e a confiança do mestre. A final de quarta-feira é a chance ouro. Com certeza, para complementar este roteiro gigante, vamos focar em 2 pontos cruciais que unem a visão de Felipe Luiz, Arrascaeta e o cenário financeiro. A maturidade tática para sofrer e a pressão do adversário. O melhor do mundo não poupa. Complemento para o roteiro. O jogo perfeito exige sofrimento. 1. A maturidade tática para sofrer. O ingrediente do jogo perfeito. Felipe Luiz foi muito franco ao falar sobre a necessidade do sacrifício. Vamos ter que saber sofrer. E o time soube sofrer. A lição do Pyramids. O mestre reconheceu que o Flamengo poderia ter sofrido gols contra o Pyramids. Isso é um sinal de alerta, mas também de maturidade defensiva. A defesa de 10 jogadores, como ele citou, é fundamental. Arrascaeta e a maturidade.
Isso se conecta diretamente com o que Arrascaeta disse sobre o time ser um grupo muito maduro. Essa maturidade não é apenas técnica, mas psicológica. É saber que contra o PSG, a posse de bola não será a mesma e o time passará longos períodos se defendendo. O plano do contra-ataque. O jogo perfeito de Filipe Luís não significa domínio de 90 minutos, mas sim eficiência máxima. Sofrer na defesa para ser letal no contra-ataque ou na bola parada que ele tanto valoriza é a tática mais provável. O Flamengo vai precisar da experiência de seus líderes para suportar essa pressão. Filipe Luís foi questionado sobre o PSG ter jogado o campeonato francês com reservas, e sua resposta foi direta. Ninguém até hoje jogou a final com time reserva, porque todos querem vencer esta competição. Foco total. Isso reforça que o PSG, mesmo tendo desvalorizado a competição na história, não vai brincar em campo, virão com força máxima, pois ser campeão mundial é sempre um feito de história, como o próprio Filipe Luís afirmou. O confronto será entre os melhores do Flamengo contra os melhores do PSG. O valor financeiro e histórico, o mestre desmistifica a ideia de que o Mundial não vale nada. Ele sabe que a pressão é alta. Além da glória, a premiação de 27,1 milhões de reais mostra que há o interesse financeiro real da FIFA e dos clubes em valorizar a final. O conforto do adversário. A brincadeira sobre a viagem do PSG ser confortável, pouco fuso, avião luxuoso, é a maneira de Filipe Luís eliminar qualquer desculpa para o adversário. O Flamengo está pronto para enfrentar a melhor versão do PSG. O Flamengo tem a tática, o dinheiro garantido e o elenco completo com a volta de Pedro. O mestre Filipe Luís foi claro, o PSG é o melhor do mundo, mas o Flamengo tem a ambição de fazer história. Eu quero saber de você, entre a volta de Pedro e o alerta da Europa, o que te deixa mais confiante para o jogo perfeito de quarta-feira? Comenta aqui! E se a gente estava falando de plano perfeito do Filipe Luís, agora a gente fala de profecia. O PSG, lá em 2016, fez uma postagem que hoje parece uma maldição. A zoeira que voltou. O perfil do PSG Brasil postou há 9 anos, 9 de abril de 2016, Hey, @Flamengo, nós falamos sério, ainda nos encontraremos. Paris do Brasil. E agora o PSG republicou a postagem mostrando que o encontro, que era para ser um amistoso, virou a final do Mundial. O pedido de socorro. Na época, um diretor do PSG disse que eles tinham mais fãs no Brasil do que em Paris e que queriam um amistoso, tem que ser com o Flamengo. O PSG estava cavando um amistoso e ganhou um adversário que vai brigar pelo título mundial. O efeito profecia. O fato de o PSG ter republicado isso é um sinal de que a pressão está grande. Eles sabem que esse não é o amistoso que eles queriam, é o jogo mais difícil da temporada. O Flamengo não é mais a equipe para um amistoso, é o difícil teste que o Diário AS alertou. E se o PSG estava animado com a profecia de 9 anos, o retrospecto dos confrontos diretos deve estar dando pesadelos no vestiário francês. Histórico equilibrado. Flamengo e PSG se enfrentaram apenas 3 vezes, todas no Parc des Princes, na casa do adversário. O retrospecto é de uma vitória para cada lado e um empate. O PSG, mesmo com sua força, nunca conseguiu dominar o Mengão. A primeira vitória é nossa. O primeiro confronto, em 1975, foi uma vitória do Flamengo por 2-0, com 2 gols de Luizinho Lemos. O Mengão já sabe como ganhar deles na casa deles. A vitória de Zinho. E pênaltis. O último confronto, em 1991, terminou 1-1, gol de Zinho, mas o Flamengo venceu por 3-1 nos pênaltis. O Flamengo tem histórico de ser mais forte na pressão e nos detalhes decisivos. O fator neutro. Desta vez, o jogo será em campo neutro, no Catar. Isso quebra qualquer vantagem que o PSG poderia ter por ter jogado sempre em casa. O Flamengo chega com a moral alta e com um retrospecto que prova que o confronto é totalmente equilibrado, mesmo contra o melhor time do mundo. O PSG queria um amistoso no Brasil do coração deles, recebeu uma final de Mundial. PSG jogou com fogo. O diretor do PSG em 2016 disse: se fizermos um amistoso no Brasil, tem que ser com o Flamengo. O Flamengo aceitou o convite, mas elevou o nível do jogo. O peso da final. Filipe Luís e Arrascaeta deixaram claro, isso não é brincadeira, é a busca pelo bi, são os 27 milhões e a prova de que o futebol sul-americano ainda está vivo.
A confirmação da força. A republicação da postagem pelo PSG é, na verdade, um reconhecimento da força do Flamengo. Eles estão jogando com a história, mas o Flamengo tem o retrospecto e a fome que Arrascaeta citou para vencer. A final de quarta-feira não é um reencontro casual, é a concretização de uma profecia que pode terminar com o Mengão levantando a taça. A profecia de 9 anos do PSG se concretizou e o retrospecto mostra que o Flamengo não se intimida. O confronto é equilibrado e o Mengão está pronto para vencer. Eu quero saber de você. O histórico de uma vitória para cada lado te deixa mais confiante para a final? E qual jogador vai fazer o gol que vai cumprir a profecia de vez? Comenta aqui.